Vamos olhar um pouquinho de perto os problemas de segurança, de cibersegurança, quais os impactos dos incidentes, dos problemas de segurança. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar não exatamente em dinheiro, né? no quantitativo, que claro, dependendo do incidente, é relevante, é severo, mas muito relevante cada vez mais é a imagem, a reputação da empresa, da organização. No tempo que a gente vive hoje, no cenário que a gente vive hoje, muita gente está falando disso. A mídia expõe, tem muita exposição disso, porque, claro, a gente tem que ter mesmo, a gente tem que saber, tem que ver o que está acontecendo. Então, o cidadão comum, todos nós, cada vez mais estamos mais atentos a isso. Né? Num passado já remoto, né? Quem estava preocupado com isso eram técnicos, pessoas que trabalhavam na área de segurança de um modo geral. Hoje não. Hoje isso está na pauta, está na mídia, está na agenda do executivo. Então, um impacto muito sério de problema de segurança, de cibersegurança, pode ser a imagem, a reputação da empresa. E, dependendo do setor que a empresa esteja, que a organização esteja, problema legal mesmo, de regulamentação. A gente vê cada vez mais a regulamentação aumentando, né? Infelizmente, as empresas acabam não agindo por desconhecimento, por ignorância, né? Então, a cibersegurança, a segurança da informação acaba não tendo o papel de relevância que ela merece. Às vezes a empresa até já acordou para isso. Então vai lá e coloca um profissional lá, um CISO, né? O nome do profissional Level C é esse, Chief Information Security Officer, mas ele tem um nome, ele tem a cadeira ali para ele sentar, mas não tem orçamento, não tem budget, não tem empowerment, não pode tomar decisões relevantes. Então, peraí, então a empresa na verdade não está levando isso tão a sério. Nessa hora entra a regulação. Por quê? Uma falha de segurança, uma falha de cibersegurança não afeta só a empresa, afeta o contexto todo que ela está inserida. No limite, afeta o país, afeta a sociedade. Se a gente vê o volume de dinheiro que o cybercrime causa de prejuízo por aí, no mundo, né, no Brasil, é uma coisa relevante. Né? Então, as leis e as regulações, elas cada vez estão mais presentes. Então, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, a SEC, que é o equivalente à nossa CVM aqui, né, no Brasil, já regulando, já normatizando que empresas de capital aberto, com ações negociadas nas bolsas americanas, NYSE, Nasdaq, etc., forçosamente tem que ter no seu board pessoas com expertise em cibersegurança. Aí a discussão lá dos advogados é o que é expertise? É certificação, é ter trabalhado na área, enfim. Né? A CVM aqui no Brasil já está estudando, em breve nós teremos isso já como uma regulação para todas as empresas que têm ações comercializadas em bolsa. Né? A gente já vê isso para utilities, para mercado financeiro, então seguradora, banco, né? Área de saúde, cada vez mais a gente está vendo regulação aparecer. Então, o impacto de um problema pode ser até legal, né? Parar no limite, parar de poder operar, né? Pagar severas multas. Então, não é só dinheiro, tá? Tem impossibilidade de você trabalhar e imagem, reputação. E consequência disso? E qual é a consequência desses impactos? Em primeiro lugar, perder dinheiro, né? Qualquer empresa não quer perder dinheiro. A gente tem exemplos públicos aí que estão na mídia que a empresa ficou teve ataque de ransom, a empresa ficou 4 dias sem vender, um grande e-commerce do Brasil, né? Mais de 7 bilhões de prejuízo, é o que foi noticiado. Capital aberto, então dá para medir essas coisas, perda de receita, etc. Então, perda financeira, às vezes ela pode ser pequena, mas pode ser severa também. Né? Notificação, clientes e reguladores podem de alguma maneira não se sentir confortável e não só notificar, mas acabar gerando problema, gerando sanção. Né? Aumento de custo, porque as empresas gastam mais dinheiro, não só para pagar multas, para pagar penalidades, mas para se proteger. E no limite, gente, até perda de valor de mercado. A gente sabe de notícias assim, de empresas que até pararam de operar, né? Porque, claro, a empresa não vinha bem, teve um problema severo de incidente cibernético, acabou fechando as portas. Então, não só perder dinheiro, não ter lucro, né, ter prejuízo, mas até mesmo parar de operar. Então, consequências, aqui sem dizer ainda, para o CPF, para o gestor, né, que estamos falando para a empresa. Né? Quando a gente fala para o gestor, a gente está falando de responsabilidades. Quem é que é responsabilizado? Então, cada vez mais a gente está vendo a regulação jogar na conta do principal executivo, do CEO, presidente, gerente geral, dono. Claro, empresa de capital aberto, mais rapidamente isso. Eu comentei até da regulação da SEC americana. Dependendo do setor, já existe setor de utility, óleo e gás, energia elétrica, né? Mobilidade, de um modo geral,
que chega a ter a responsabilidade até criminal, não só civil, não só a responsabilidade arcando com dinheiro próprio do CPF, mas até mesmo cadeia. Então a gente já viu casos desses, isso aí cada vez mais deve ter, a gente vai estar vendo isso acontecer por aí. Impactos mesmo da justiça, né? Não só com dinheiro, às vezes outras medidas mais severas, né? Chegando até mesmo a crime, cadeia, né? Então, executivos, o board das companhias estão cada vez mais atentos a essa agenda. Por isso, a gente tem que entender também quais são os impactos, as consequências e quem é responsável por isso. Muito bem. O que a gente vê para frente? O que está vindo por aí? Cada vez mais essa responsabilidade civil que eu comentei, né? Países de maior desenvolvimento tecnológico, de maior desenvolvimento de regulação, com as suas instituições mais sólidas, já vem fazendo isso. Criação de fundos para indenização de prejudicados, e aí a gente vê o mercado securitário já há algum tempo se movimentando com seguro cibernético. Algumas seguradoras até diminuíram um pouco a sua, vamos dizer, aceitação, diminuíram o seu apetite, né, para esse tipo de seguro, porque os danos, os prejuízos, eles são muitas vezes certos, né, certeiros. Então, até a seguradora segura um pouquinho nisso. Cada vez mais a gente vê board de companhias em função das exigências todas que eu comentei, vindo buscar, né, então, cursos aí de segurança da informação os mais variados, pós-graduação, MBA, curso de curta duração, de média duração, cada vez mais com a presença de board, de executivos, que não são técnicos, financeiro, advogado. Eu já tive até a experiência de ter, no mesmo curso lá que eu estava ministrando, presidente de companhia de energia elétrica. Por quê? Porque interessado em entender mais a fundo isso, entender como é que podia tratar melhor isso. E uma tendência que ainda não vai com a mesma velocidade que a gente gostaria, mas planos estratégicos nacionais. O próprio Brasil já está caminhando nisso. Com a criação da ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, já foi um passo no sentido de proteger dados em função da LGPD. A gente tem visto agora muita movimentação política no sentido de também criar agência para cuidar, ou regulador para cuidar de inteligência artificial. Cada vez mais se ventila, se fala de política estratégica nacional. Isso a gente está vendo como uma tendência em vários lugares e o Brasil também tende a acompanhar isso. Ainda não é uma realidade, mas já existe muita conversa nesse sentido. Muito obrigado.